Olá, irmãos, tudo bom com você? Como é que vai sua casa, sua família? Espero que esteja tudo bem. Eu também já estou me recuperando muito bem. Hoje eu fiz bastante treinamento aqui em casa, já estou bem melhor. Irmãos, hoje eu quero trazer para você aqui uma fala de uma irmã da Obra da Piedade, qual me procurou e trouxe alguns relatos contando algumas histórias, irmãos. Eu já recebi relato aqui de irmãos até da minha cidade, de Carapicuíba, a qual algumas irmãs da Obra da Piedade foi fazer visita para ela. O marido dela não estava em casa e quando, irmãos, elas se foram orar, né, que eles fazem várias perguntas ali, que eu vou mostrar para você aqui no áudio dessa irmã da Obra da Piedade. Elas foram orar, eram duas irmãs, e quando elas estavam orando ali, uma irmã da Piedade apresentando a casa, uma das irmãs se levantou e estava olhando o armário, a geladeira da irmã da casa, e ela viu um barulho, ela abriu o olho assim, né, irmão? Quando viu, ela viu que uma das irmãs da Obra da Piedade estava confirmando no armário e na geladeira, irmãos, se realmente não tinha alimento dentro daquela casa, um dinheiro que é dado pelo povo para suprir a necessidade do pobre, mas é difícil, né, irmãos? Então, para você não entender, irmãos, eu vou mostrar para vocês que os homens que estão aí, os homens que estão na liderança, qual governa, que está na frente, o cabeça, os líderes, eles não são homens de Deus. Eu vou provar para você nesse vídeo, tá? Você pode ficar com raiva de mim, tudo bem. Contra fatos não há argumento. Eu vou provar para você nesse vídeo que esses homens não têm nada de Deus. E você que idolatra esses homens, achando que eles são escolhidos por Deus, você está sendo enganado. E eu vou provar nesse vídeo aqui. Escuta esse áudio dessa irmã da Obra da Piedade e você vai se surpreender, tá bom? Olha só. Irmão Júnior, graça e paz. Amém. Então, irmão, eu vou fazer um relato do que passei quando eu era da Obra da Piedade. Aconteceu um fato numa reunião que eu estava presente. Estávamos reunidos e o setor que eu fazia parte apresentou 2 fichas para atendimento. Uma com 6 pessoas, pai, mãe, filhos, e a outra uma irmã idosa, sozinha. Aí o diácono falava: vamos ficar em comunhão para saber qual a quantia que Deus vai revelar. E aí fechávamos os olhos e ficávamos dando glória. Daí a pouco ele falava: tanto para a irmã e tanto para o irmão. Aí aconteceu o inesperado. A casa... Ele fechava os olhos e dizia, fingindo que estava ali em comunhão com Deus, né, irmãos? Ele ali fingindo que estava com comunhão com Deus, ele fechava os olhos, as irmãs ficavam olhando para ele, e de repente ele abriu o olho e falava, Deus falou comigo, né? Ele fechava os olhos. Glória. Daí a pouco ele falava, tanto para a irmã e tanto para o irmão. Aí aconteceu o inesperado. A casa com 6 pessoas recebeu menos e a outra pessoa sozinha recebeu mais. Não poderia ser revelação. Como faríamos as compras? Olha só. Aí comecei a falar com a irmã do meu lado que o valor estava trocado. O diácono olhou para o nosso lado e quis saber o que estava acontecendo. Todos estavam caladinhos, como se nada de errado estivesse acontecendo. Eu tenho que parar, irmãos. Perdoa, mas eu tenho que parar. Então, uma casa tinha 6 pessoas e a outra só tinha 1. Então você vê que eu falo sempre aqui, que ali estava tendo uma injustiça, né? A casa que tinha uma pessoa ia ganhar muito mais dinheiro do que a casa que tinha 6 pessoas, é isso, né? 6 ou 7, 6. Então alguma coisa estava estranha, mas você viu o que ela falou aqui, muito importante? Que ela percebeu que as coisas estavam erradas, porque como pode? Como pode Deus não saber disso? Que a casa que tem 6 pessoas come mais do que a que tem uma? Mas Deus mostrou assim pro diácono, Deus, né? E aí ela se indignou com isso, porque o cristão verdadeiro se indigna na injustiça, não folga com a mentira e só folga com a verdade. Não aceita a injustiça, o erro, o engano, ele só luta pela verdade, pelo que é certo. E aí ela se indignou, mas as outras todas calaram. E isso acontece hoje dentro da religião da congregação, anciões, presidente, cooperador, anciões, cooperadores, diáconos, todos se calam quando vê a injustiça. Eles veem a injustiça, eles sabem que tem, mas eles se calam. Mas ela teve coragem de falar. Olha só.
Não podemos questionar os santos de Deus. Olha só, Eles ele não falou é que não podia, né? acontecendo. Fica vendo? Não podemos errado estivesse acontecendo. Todos estavam caladinhos, como se nada de errado estivesse acontecendo. Não podemos questionar os santos de Deus. Eles não erram. Então falei: irmão, as quantias estão trocadas. O valor maior foi para a irmã sozinha e o menor para 6 pessoas. E ele, arrogante, disse: mas foi assim que o Senhor mostrou. Não podemos mudar. Irmãos, ele diz que Deus mostrou aquilo arrogantemente. Ela teve a coragem, a única, no meio de tantos, dizer que estava errado os valores. Porque uma casa que tinha 6, vamos supor, né? Ia R$100, um exemplo. E a casa que tinha uma pessoa ia R$300. E ela foi a única que falou. E aí ele usa Deus, né? O que eles fazem? Deus mostrou, Deus revelou. Você vai questionar? Então ele usou esse argumento, essa tática de dizer que foi Deus que mostrou. E aí quem que vai se levantar, né, irmãos? Mas eles mentem. Ai daquele profeta, ai daquele homem que dizer: eis que Deus está mandando falar, está dizendo, e não for Deus. Esse homem é digno de morte. Está na Bíblia. Mas vocês mentem descaradamente, né? Teologicamente, né, irmãos? E o menor para 6 pessoas. E ele, arrogante, disse: mas foi assim que o Senhor mostrou. Não podemos mudar. E a partir de hoje, as revelações vão ficar por conta de vocês também. Vocês serão obrigadas a falar também. Não. Viu? Vocês viram aí, né? Vocês viram aí. Conta de vocês também. Vocês serão obrigadas a falar também. Não será só eu. Então você vê, o diácono que se disse ser homem de Deus e que Deus falava com ele, para quem ele estava dando dinheiro, dividindo o dinheiro, para quem tinha 6 pessoas e menos dinheiro, para quem e mais dinheiro para quem era uma pessoa, esse que Deus, o diácono, que Deus disse isso para ele, agora, ao ser questionado, ele falou: então a partir de hoje vamos fazer o seguinte, vocês também vão ter que ter revelação. Deus vai ter que falar com vocês qual casa poder atender. Qual foi o medo dele? Se era a convicção que era Deus que estava falando para ele, mostrando para ele, por que agora ele queria transferir a revelação? Pense aí, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês muito mais grave que isso, gente. E a partir de hoje, as revelações vão ficar por conta de vocês também. Vocês serão obrigadas a falar também. Não será só eu. Uma ameaça, eu entendi. Nem preocupei, pois nunca tive revelação e não iria falar coisa da minha cabeça. Nossa, que lindo. Parabéns, irmãs. Nunca teve revelação, Deus nunca falou com ela, mas os anciões falam, né? Os anciões do Brasil falam todos os dias. Todos os dias tem tópico novo, ensinamento novo, reuniões, todos os santos dias tem reuniões. Milagres não tem. Não fez paralítico andar, não faz cego enxergar. Você não vê um ancião do Brás contando uma obra que Deus fez através deles pós-pandemia. Acabou os milagres, acabou as obras. O morto não ressuscita mais, o cego, porque nem eles acreditam mais no dom de Deus, nem eles acreditam em Deus. Não é que eu não acredito, Júnior, eu acredito em muito. Mas eu creio que sei tanto que eu sei que esses homens não têm nada de Deus. E Deus não está nesses homens. Isso eu afirmo. Eu já estava descontente de estar naquele lugar. Pra você ver. Um lugar almejado por muitas irmãs, mas onde a injustiça, soberba, orgulho estão presentes. Tem irmãs e irmãos sinceros, mas que infelizmente são poucos. Teve outro acontecimento que presenciei. Fomos visitar um casal jovem com 4 filhos. Estávamos orando quando ouvi barulho de panela. Olha isso. Abri os olhos e vi que uma irmã da piedade tinha levantado da oração e estava abrindo armário, geladeira,
panela no fogão. Irmão, dá para acreditar? Cadê a revelação? E as fichas que a gente tinha que preencher? Eu morria de vergonha de fazer a pesquisa. Nome do casal. Você vê, né, irmãos? As irmãs na hora da oração levantou e estavam olhando os armários. Depois eles oram para ver se Deus confirma. Então, o confirmação que eles falam que são homens de Deus, que Deus fala com ele, é sobre o olho daquela que vai lá olhar os armários das pessoas que estão já passando na prova, passando já humilhação, né? Dívidas atrasadas, necessidade de desemprego. E aí vai a pessoa de Deus dentro da casa, qual se diz ser mulher de Deus. Ela vai ainda na hora da oração, ela se sujeita, ela se coloca nessa baixeza. Na hora de você estar falando com Deus, de estar orando de joelho com Deus, ela espera a dona da casa fechar os olhos para ela se levantar e olhar o armário das pessoas. Gente, então quer dizer, se o armário tiver alguma coisa de comer, ela vai chegar para o diácono, ó, eu olhei o armário, tem coisa. Mas se elas vê os armários, a geladeira vazia, que ela foi escondida, não pediu nem permissão, é falta de educação terrível. Se tiver vazio, aí ela fala para o diácono. Aí o diácono fecha o olho, devido à revelação, né, da linguinha, devido à revelação, fala, Deus me confirmou para atender. Eles mentem, mas eu vou provar uma coisa para você aqui muito grave. Idade, quantos filhos, idade dos filhos, se forem adultos, se estão trabalhando, quanto ganham, se paga aluguel, valor do aluguel, se recebe algum benefício e qual o valor, quanto tempo de batizado. Revelação, hein? É muita humilhação para receber uma cesta. Vocês falam para mim parar, não parar o áudio, gente. Mas olha a visão, a revelação, gente. Um dinheiro que você dá para a igreja ajudar o pobre, ela vai escolher se o pobre é pobre mesmo de maré de si, ou se ela é um pobre prêmio, um pobre gold, um pobre... Sabe, gente? Ela vai classificar a pobreza do pobre para ver se ela pode ajudar com uma cesta básica, gente. E vocês ficam bravos que eu paro o vídeo, gente. Eu não consigo parar o áudio, mas eu não consigo, gente. Fiquei alguns anos, pouco tempo e renunciei. Não suportei viver aquela mentira e falsidade. Agora eu vou mostrar, né? Perguntei para ela, se tiver bicho, tiver cachorro, tiver gato. Ela falou, Júnior, cada cidade, cada estado é uma doutrina diferente. Aqui, como é pequeno, nós temos uma doutrina, mas em muitos lugares, se tiver, não podem atender. Mas aqui, como todo mundo conhece todo mundo, a igreja é pequena, tem outra doutrina. Mas olha isso aqui que ela vai falar. Eu perguntei se tiver bicho, gato, cachorro. Mas ração, nem pensar. Se tivesse cachorro, gato, isso aí, como diz, poderia ter, só que... Aí eu perguntei para ela, irmã, mas se tiver televisão, porque a gente viu o Cláudio Marsola, que eu vou mostrar para você aqui, ele pregando o culto e ele dizendo lá que ele nunca proibiu a televisão, que era o povo, que ela é muito boa para quem sabe usar, que elas nunca proibiram. Mas eu conheço pessoas que perderam a liberdade, pessoas que levantavam o ministério e pessoas que tinham televisão que nem assistia, que era para os filhos perderam a liberdade, não foram levantar para o ministério, foram perseguidos, deixaram de ser músicos. E ele vai dizer aqui, o Cláudio Marsola, que nunca proibiu. E eu perguntei para ele, o Cláudio Marsola disse que nunca proibiu. Mas eu perguntei para ele, se tiver televisão, irmão, pode atender? Porque o Cláudio Marsola esse dia disse que eles nunca foram contra a televisão, que era o povo, né? Vamos ver. Nem pensar que nunca ia levar uma ração. E a questão da televisão, nem pensar, irmão, nem pensar. Se tivesse televisão em casa, não poderia de jeito nenhum. Irmão, e eu ainda vou falar, o meu esposo, ele gostou muito de bola. Você sabe que homem... Ela vai falar sobre futebol, né? Agora eu pergunto para você, esses homens são homens de Deus? Esses homens são ungidos de Deus, escolhidos de Deus? São esses homens que você idolatra? Esses que pregam a heresia, que Jesus não entrou no céu? Que Deus perdoa e eles não? Que diz que TV nunca foi proibido, que era o povo que proibia, mas dentro do próprio sistema, se a pessoa tiver televisão, dentro da congregação, ela não pode ser atendida pela obra da piedade. E como que ele vem num culto de rede nacional e diz, irmãos, que eles nunca proibiram a televisão, que eu vou mostrar para você aqui o vídeo, tá? Criança, né, lógico, bola, televisão,
Então, ele foi criado indo para as casas dos vizinhos assistir televisão. E ele gostava de jogar bola. Então, ele ia para os campinhos jogar bola. E aí ele já estava, eu acho que ele estava por uns 12, 13 anos por aí. Você sabe o que o pai dele fez? O pai dele é cooperador. Foi lá no campinho buscar ele e veio batendo nele. Eu só não me lembro o que é que ele tinha na mão, se era uma borracha ou o que é. Ele foi batendo nele do campinho até chegar na casa dele, na rua, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Ele foi batendo nele por causa de jogo de bola. E televisão, ele apanhou demais televisão, ele ia para as casas dos vizinhos. E se alguém precisasse de uma cesta, alguma ajuda e tivesse televisão, não receberia, de maneira alguma. Vocês estão vendo, né, irmãos? Vocês estão vendo. Agora nós vemos na internet, no TikTok, pessoas, cooperadores, alugando chácaras com cooperador, com diácono, jogando bola. Para você ver a loucura desses homens que nunca foi Deus essa doutrina. E quem tiver televisão em casa não pode ser atendido pela obra da piedade. Mas o que o Cláudio Marsola falou? Vamos ouvir o santo? Irmão, Deus abriu uma porta muito maior ainda, de ter o culto pelo sistema online. Era do diabo, né? Ora, os cultos são ministrados às quarta-feiras, 15 horas, e são ministrados aos domingos, às 10 horas. Para que esse culto? Algum diz, eu não creio porque antes nós era contra a televisão. E agora? Agora você pode ver no celular, você pode ver na televisão. Você falava que aquilo era do maligno, e agora? O povo falava que é do maligno. Hoje você pode ver o culto online, porque antes a internet era do diabo. Essa obra não se prega nas praças, não se prega na TV, não se prega no rádio, não se prega na internet. Essa obra é por revelação. Não é para quem quer, quem merece e quem corre atrás. É para quem Deus compadece de misericórdia. E de internet era do pecado. E agora o Cláudio Marsola falar isso na TV. E graças, o pobre não pode ter atendido se tiver TV. Mas Cláudio Marsola, televisão, você falava que aquilo era do maligno, e agora? O que está passando lá? Não era um radicalismo lá atrás? A pessoa quer falar de uma coisa, diz, isso é do maligno. É do maligno quem pega as coisas do maligno. Você está vendo aí, irmão? Esse aqui é os homens que vocês acreditam que ser os homens de Deus. Ministrado aos domingos, às 10 horas. Para que esse culto? Algum diz, eu não creio porque antes nós era contra a televisão. Eles eram contra, né? E agora? Agora você pode ver no celular, você pode ver na televisão. Você falava que aquilo era do maligno, e agora? Na TV. O que está passando lá? Não era um radicalismo lá atrás? A pessoa quer falar de uma coisa, diz, isso é do maligno. É do maligno quem pega as coisas do maligno. Era um radicalismo lá atrás. E quem era o radical? Então não era a revelação, não era Deus, era ele mesmo. São os mesmos anciões, que não pedem perdão pelos que fizeram atrás, pelos seus erros de homens, doutrina de homens, e continuam mantendo o pecado de morte, que eles não vêm a público revogar essa lei. Até a pessoa comentou no meu vídeo, à tarde, falando assim, a igreja tem que ter doutrina mesmo, porque se não for pecado de morte, as pessoas vão fazer muita coisa. Aí eu perguntei, tu quer dizer que você só não faz tchuk-tchuk fora do casamento? Você só não trai o seu marido porque é pecado, porque tem a doutrina? Então quer dizer, se não tivesse a doutrina da congregação de adultério, de pecado de morte, então quer dizer que você sairia transando, você não teria caráter, postura, você não seria uma mulher de responsabilidade? Então você só não faz por causa da doutrina? Então, gente, eu provo para vocês aqui que esses homens não estão nada de Deus. Para atender o pobre, a irmã da piedade diz que se tiver televisão não pode. Cláudio Marsola fala, vocês radicalizaram, vocês endemonizaram a televisão, sendo que eles têm tópico de ensinamento dizendo, eles não levantavam para o ministério quem tinha televisão, eles perseguiam os músicos, quantos perderam a liberdade? Quantas pessoas que tinham que ir na casa da avó, do vizinho, escondido para assistir televisão porque era pecado, dizia que saía da televisão demônios, dragões, quantas coisas saíam da televisão, tudo mentira. Comente aí, se inscreva no canal, deixe seu like. O que você acha disso, irmão? Não é hipocrisia? Não é falsidade, irmãos? Esses são os homens que o povo idolatra, são os santos, então fale dos santos homens de Deus.